Olá a todos, sejam todos bem-vindos então para esse nosso curso de Teologia Católica, Escola da Fé, na nossa primeira aula de introdução à Teologia Católica. Bom, eu sou o professor Alessandro, eu sou pós-graduado em Educação pela Uniaselv, eu sou bacharel em Administração pela Faculdade Estácio. Eu tenho também um curso de extensão em Constelação Familiar Sistêmica pela Faculdade Terceira Visão. Eu estou cursando uma pós-graduação em Filosofia Tomista, a licenciatura em Filosofia, uma pós-graduação em Psicanálise e Terapia Comportamental Cognitiva, também o bacharelado em Teologia e o bacharelado em Psicanálise e o mestrado em Filosofia na Universidade Federal do Paraná. Bom, eu sou ex-monge beneditino, né? Fui também seminarista dos cônegos regulares lateranenses, repositor, né, e operador de caixa no supermercado Condor e Festival. Eu fui vendedor na imobiliária JP Imóveis e também na editora Divina Misericórdia. Eu fui também, trabalhei também no banco Nubank, no setor de contas. Eu fui estagiário em uma escola. Eu fui assistente editorial na Futuri Publishers Group e atualmente sou professor. Sou tradutor e escritor de livros e devo estar aí então também me preparando para ser terapeuta. Então, o que a gente vai estudar nesse nosso curso? Bom, então a gente vai ver uma introdução à teologia. Vamos ver também sobre a teologia fundamental, né, que estuda um pouco do por que cremos em Deus, em Cristo e na Igreja, a teologia da revelação. Vamos ver também a teologia bíblica. Vamos ver uma introdução às Sagradas Escrituras, Pentateuco, os livros históricos, os livros sapienciais, os livros proféticos, os evangelhos sinóticos e os Atos dos Apóstolos, os escritos joaninos, as cartas paulinas e cartas católicas. Vamos estudar também a patrística, né, a patrologia. Vamos estudar também a teologia dogmática, os tratados, Deus em sua unidade, Deus em sua trindade, Deus em sua unidade, Deus em sua trindade, a antropologia teológica, a cristologia, a mariologia, a teologia do Espírito Santo, a pneumatologia, a graça, a eclesiologia e a escatologia. Vamos estudar também a teologia moral, teologia litúrgica, teologia de sacramentos, a teologia espiritual, a história da igreja, a doutrina social da igreja, a missiologia, a teologia catequética, a teologia pastoral, o direito canônico e o diálogo ecumênico. Então, nessa nossa primeira aula, a gente vai ver uma breve introdução, o que é a teologia católica, as origens da teologia católica, as principais fontes da teologia católica, as principais áreas de estudo da teologia católica, uma reflexão final e a conclusão. Então, para iniciar nossa aula, eu pergunto para vocês: vocês já se perguntaram sobre o que você sabe sobre teologia? Você tem uma ideia do que estuda a teologia católica? É disso então que a gente vai tratar nessa nossa aula. A teologia, ela é a reflexão sistemática sobre Deus e a religião, baseada nas escrituras, na tradição da igreja e na experiência da fé.
O que é a teologia católica? Bom, a teologia católica é o estudo da fé cristã a partir de uma perspectiva católica, envolvendo a compreensão de Deus, da revelação, a Bíblia, a tradição e o magistério, da salvação, da moral cristã e da vida em Cristo. Não é apenas uma disciplina acadêmica, mas ela é também uma prática de vivência e aprofundamento da fé. As origens da teologia católica. A teologia católica se origina na revelação divina. A partir da revelação de Deus a Jesus Cristo, os primeiros cristãos começaram a refletir sobre os mistérios da fé. A Deus que se revela, o homem responde com a fé. A patrística. Durante os primeiros séculos, os padres da Igreja começaram a sistematizar o conhecimento sobre Deus e a doutrina cristã. Na Idade Média, Santo Tomás de Aquino e outros teólogos escolásticos desenvolveram uma teologia sistemática que buscava integrar a razão com a fé. Na Idade Moderna, houve uma ruptura disso, né? Com o surgimento da ciência moderna, houve então uma ruptura entre a razão com a fé. E o homem passou a ser o centro do universo. E na idade contemporânea, em tempos mais recentes, a teologia católica se expandiu em diversas áreas e teve grande influência no Concílio Vaticano II. E o Concílio Vaticano II ele buscou atualizar a Igreja para os tempos modernos. As principais fontes da teologia católica é a Sagrada Escritura, né? A Bíblia é a fonte primordial da revelação divina. Aí nós temos a tradição, que é a transmissão da fé através dos séculos, incluindo o ensinamento dos padres da Igreja e as decisões também dos concílios ecumênicos. E o magistério da Igreja, o ensino oficial da Igreja composto pelo Papa e pelos bispos que interpretam e aplicam a fé católica ao longo da história. Então a teologia se constrói em cima da Sagrada Escritura, em cima da tradição, em cima do magistério da Igreja. São os três principais pilares. Fora disso, não há uma teologia católica autêntica. Quais são as principais áreas de estudo da teologia católica? Nós temos a teologia fundamental, que estuda por que cremos em Deus, em Cristo, na Igreja, a fé, a razão, a revelação. A teologia bíblica, a teologia dogmática, a teologia moral, a teologia espiritual, a teologia pastoral, a teologia litúrgica, a teologia dos sacramentos e etc. A teologia bíblica é o estudo das Escrituras, abordando o conteúdo, o contexto histórico, literário e teológico, com foco no entendimento do Antigo e Novo Testamento e como eles revelam a ação de Deus na história. A teologia dogmática é o estudo dos dogmas da Igreja, ou seja, as verdades reveladas e definidas pela Igreja como essenciais para a fé cristã. A teologia dogmática ela busca sistematizar as crenças essenciais da fé católica, como as expressas no credo. A teologia moral é o estudo dos princípios morais à luz da fé católica. Trata das virtudes, dos pecados, das leis naturais e dos comportamentos humanos. Examina como as pessoas devem viver de acordo com a vontade de Deus, abordando temas como a ética sexual, a justiça social e a dignidade humana. A teologia espiritual envolve o estudo da vida espiritual do cristão, com foco na santificação, oração, sacramentos e busca de uma relação pessoal com Deus. A teologia espiritual também aborda a mística e as práticas de oração e de devoção, ajudando os fiéis a crescer espiritualmente. A teologia pastoral refere-se à aplicação prática da teologia
no cuidado pastoral da igreja, como no ministério sacerdotal, na evangelização, no aconselhamento e no trabalho social da igreja. Busca formas de aplicar a fé cristã na vida cotidiana e nas necessidades do povo. A teologia litúrgica, estudo da liturgia da igreja, ou seja, das práticas e celebrações litúrgicas, como a missa, os sacramentos, o ano litúrgico e outras expressões do culto. A liturgia ela é vista como um meio pelo qual a igreja adora a Deus e edifica os fiéis. Então eu gostaria que cada um pudesse escolher uma área de estudo da teologia e responder às seguintes perguntas. Qual é a importância desta área para a vida cristã e para a fé católica? Como é que ela se aplica ao cotidiano dos católicos? E quais são os desafios que os cristãos enfrentam em relação a essa área nos tempos atuais? E depois partilhe, no nosso grupo as suas respostas. Uma reflexão final. Como a teologia católica pode ajudar a viver uma vida mais profunda em Cristo? Quais áreas da teologia você acha mais interessante e relevante para a sua vida cristã? Como o estudo da teologia pode enriquecer sua prática religiosa? Pense nessas questões também, para que a gente possa também depois discutir em nosso grupo. Então, como conclusão, a teologia é uma disciplina rica e dinâmica que nos ajuda a compreender mais profundamente o mistério da nossa fé. Então, na nossa próxima aula, a gente vai continuar aí tratando um pouquinho, a gente vai estudar um pouco da teologia fundamental e eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula de introdução e até uma próxima semana. Bons estudos!